Sim, muito bem-vindo a mais um episódio de eumarca.pt, um podcast para empreendedores, marcas e comunicadores natos. Hoje vamos receber um geek, que é considerado a nível nacional, mas um gênio. Chamamos-lhe um mini Einstein de Portugal e seguramente tu já sabes de quem é que estamos a falar. Fica connosco neste episódio e se ainda não subscreveste o canal, ajuda-nos a chegar a mais pessoas. Primeiro que tudo, saber como é que isto tudo começou. De quem é o Luís Diogo? De onde é que isto surgiu? O Luís Diogo, estas aparições, este empreendedor. Olha, é assim, acho que mais até do que... Acho que é uma identificação que eu tenho procurado ao longo do tempo, ou melhor, é uma clareza que eu tenho procurado ao longo do tempo. Eu nunca tive a certeza que o empreendedorismo era o caminho. Okay? Aquilo que eu tinha a certeza, que continuo a ter a certeza e que acho que agora tenho muito mais clareza, é que criar, para mim, é o caminho. Okay? Então é um meio para um fim. Eu percebi que o empreendedorismo, a forma como eu queria criar não era possível em todos os contextos, o que significava que eu precisava de determinada liberdade e o empreendedorismo trazia-me essa liberdade. E obviamente que no início da minha jornada eu comecei a minha jornada profissional como arquiteto e criei muito, tive oportunidades incríveis dentro dessa área e lá está, depois cheguei a um limite e eu queria mais. Eu queria explorar mais coisas, eu queria testar mais coisas, eu entusiasmava-me com muitas coisas e percebi que não conseguia no sítio onde estava, foi aí que eu decidi criar o projeto e entrei numa jornada de eu conseguir fazer esse percurso ao mesmo tempo que eu construía uma estratégia financeira, um plano financeiro. E acho que aquilo que eu fui perdendo ao longo dessa jornada foi esta coisa que sempre esteve presente do ato criativo. Eu olho-me mais como um artista do que propriamente como um empreendedor. Eu identifico-me mais com o lado artístico do que com o lado empreendedor. E eu perdi em determinada fase, ali uns anos, um pouco essa veia. Por isso, olhando para trás, eu acho que eu usei o empreendedorismo como um meio para atingir o meu fim, que é eu construir produtos que tenham impacto. Agarrando aqui na tua frase do olhando para trás, eu olho para trás aqui há cerca de 2 anos e lembro-me que uma coisa que tu disseste numa palestra que eu te vi foi a entoação da palavra desconfortável. Uhum. Eu gosto de criar desconforto. E a minha pergunta vai mesmo nesse sentido. Olhando para trás, o que é que foi mais desconfortável nos primeiros passos? Na jornada enquanto empreendedor. Ou artista? Acho que o mais difícil, claramente, é a capacidade de aprender a dizer que não. No início, quando nós temos que conjugar uma sustentabilidade financeira com fazermos aquilo que idealizamos, juntar estas duas coisas é uma premissa que normalmente é muito desafiante ou praticamente impossível ou não está ao alcance de toda a gente. Porque nem sempre o retorno financeiro está direcionado com aquilo que nós queremos fazer. Então são dois caminhos opostos. É por isso que muitas das vezes, é por isso que há duas rotas no empreendedorismo. Ou a rota de eu vou sozinho, vou fazendo e acontecendo e vou reinvestindo e vou crescendo, ou a rota de eu vou buscar dinheiro para fazer exatamente como eu quero e vou aguentar o tempo necessário até validar esta visão que eu tenho. São duas rotas totalmente diferentes. Eu nunca estive nessa rota, sempre estive na rota de eu construir, consolidar, crescer, só que tive que ceder. É natural ceder. E na cedência acontecem duas coisas. Abrem-se espaços para fazermos coisas que não têm nada a ver com aquilo que nós idealizamos e ao mesmo tempo multiplica-se os focos. E quando se multiplicam os focos, perde-se tudo. Perde-se a qualidade, perde-se a profundidade. E olhando, o mais difícil foi isso. Foi eu aterrar num sítio que não foi o sítio que eu tinha idealizado e ter que reajustar a estratégia, ter que reajustar a direção. Eu acho que isso acontece muito naturalmente. Quanto mais consciência e clareza nós temos, mais isso acontece. E eu nunca tive medo disso. Eu nunca tive medo de me reposicionar, eu nunca tive medo de mudar a direção. Isso para mim nunca foi um problema. Eu sempre tive alguma consciência que eu só tenho um bilhete, que eu só tenho uma vida e no fim, poucos cucos como toda a gente,
E eu estou disposto a assumir o tal desconforto de enfrentar qualquer tipo de desafio, porque isso estimula-me e eu tenho que estar continuamente estimulado, porque se eu não estiver estimulado, o meu emocional destabiliza imenso e afeta todas as áreas da minha vida. Onde é que surgiu a ideia de criares uma marca que já tinha aqui uma ligação muito forte a uma marca que é a NASA, não é? Uma marca mundialmente conhecida. E de onde é que surgiu este clique de vou criar uma mini NASA? De onde é que veio a ideia, a história? Não foi bem um clique, foi mais uma expressão, que muito antes de eu sequer idealizar a criação de uma marca, a visão era, eu queria estar rodeado de pessoas que me estimulassem, pessoas que me desafiassem intelectualmente. E esse era o meu objetivo, isso ainda hoje, é um princípio muito importante para mim. Escolher bem com quem estou e quem está me deixar completamente o tal desconfortável, não é? Mas ao mesmo tempo a estimulação de eu encontrar áreas novas, explorar áreas novas. Gosto muito da área científica, gosto muito da área criativa, porque são pessoas que sabem questionar, sabem entrar em profundidade nas coisas. E eu expressava-me dizendo, olha, aquilo que eu quero criar é uma espécie de NASA, é uma mini NASA. Então era exatamente esta a expressão. Quando eu decidi objetivar a criação da marca, era aquilo que estava na minha cabeça e eu disse, ok, está aqui algo muito mais profundo do que um bom conceito, está aqui uma coisa que já vem há 3 anos na minha cabeça, na minha vontade, no meu desejo, e que eu acho que enquanto marca também pode funcionar porque vai atrair o tipo de pessoa que me cativa, vou falar com o tipo de pessoa que eu gosto de falar, e foi assim que aconteceu. Já o verbalizavas antes de Muito realizares que... Inclusive uma história engraçada, que um dos sócios na altura que eu tinha, a quem eu verbalizava este tipo de intenção, quando eu decidi lançar a marca, partilhei com uma série de pessoas sobre a visão que eles tinham, a visão externa que eles tinham sobre o meu projeto, e toda a gente questionava o nome, e houve um momento onde eu próprio equacionei não avançar com esse nome, e ele disse-me uma coisa muito interessante, que ele disse, não subestimes há quanto tempo isso está na tua cabeça, avança, porque a tua intencionalidade é muito mais forte do que qualquer marca que possas escolher, e é verdade. Ainda hoje confere que me identifico, porque reflete o tipo de comunidade que me fascina, o tipo de comunidade que eu quero, isto não é só na ótica das pessoas que estão comigo a colaborar, é mesmo na ótica do cliente que eu atraio, tem este perfil. E obviamente que há uma conexão com a NASA, não no sentido de exploração espacial, mas no sentido mesmo de cultura, de profundidade, de perceber que não vai ser simples, não vai ser fácil, que são tudo mensagens que para mim são importantes. E depois também dá umas brincadeiras engraçadas quando tens que dizer o nome da tua empresa no supermercado, ou no NIF, porque toda a gente acha que há uma ligação direta. Vocês é que acham que não, mas há. Esta jornada iniciou empresa, mas seguramente tu tinhas muitos mitos, muita malta a dizer que isto funcionava assim, que isto funcionava assado, mas quando tu começaste a meter as mãos na massa, realmente tu criaste produtos, sistemas, para te fazer também ganhar dinheiro pela via digital. Qual é que foi assim o maior mito que tu te cruzaste e disseste, pá, afinal isto não é nada assim? Neste projeto em específico, acho que nunca enfrentei um lado que eu desconhecesse. Ou seja, eu quando eu iniciei a minha Inasa já tinha 6 anos, 7 mais ou menos de empreendedorismo, por isso. E em várias escalas, em diferentes contextos. Logo eu já tinha uma percepção sobre aquilo que funcionava, mas mais interessante até, uma percepção sobre aquilo que eu não podia fazer. Okay. E o que significa que quando eu criei a Mini Inasa eu tinha o maior nível de conhecimento e maturidade para construir um projeto como eu idealizava. E aquilo que eu desenhei no guardanapo ainda hoje é a estratégia que está implementada. Acho que agora estou a entrar numa fase onde estou a equacionar uma coisa diferente, mas até estes 3 primeiros anos, 3 anos e meio, foi uma execução clara que existiu na altura. Tinha que encontrar uma oferta de entrada, eu tinha que encontrar uma oferta depois para
para dar continuidade e continuar a servir o cliente. Havia coisas que eu sabia que não queria, eu sabia qual era a estratégia certa para entrar no mercado, eu sabia que era através da minha marca a melhor forma, da minha experiência, a melhor forma de eu entrar no mercado. Eu sabia também que eu queria fazer a transição do meu nome para a marca, porque eu não queria estar indexado, não queria que o meu nome pessoal estivesse indexado ao ativo que eu estava a criar. Tudo isso eram já pressupostos iniciais e eu acho que a experiência traz um pouco isso, não é? Não é tão sexy como explorar tudo novo, mas acho que quando tu começas a entender a geração de dinheiro e sobretudo a geração de capital mesmo, de ativo, como uma ciência e não como um feeling, acho que o teu processo de tomada de decisão melhora imenso, porque o jogo é eliminar o risco, o jogo é eliminar o ambíguo, e eu nessa fase da minha vida já tinha essa cultura, até porque já tinha levado com tanta porrada que A porrada foi lá atrás. foi lá atrás, sim. Por Quando isso acho tu que este começaste- projeto, a velocidade como cresceu, os resultados que teve, logo numa fase inicial, tudo isso já era premeditado. Além disso, obviamente, eu tinha uma base muito grande eu já conhecia o talento que eu queria recrutar, eu já conhecia pessoas dentro da indústria, eu sempre estive nos bastidores e sempre construí valor, contactos, rede, confiança, e obviamente que isso depois ajuda imenso quando tu queres lançar alguma coisa ou quando tu queres capitalizar isso. É notório já a predisposição de tu criares um negócio, uma empresa, neste caso uma marca também, a Mini NASA, já com uma clareza muito, muito objetiva daquilo que tu queres. É fenomenal, porque isto conta-se pelos dedos quantas pessoas é que iniciam um negócio com tremenda clareza e normalmente, não sendo clareza, é sonho. Não é? Nós projetamos, há sonhos, há nuvens e tu já teres essa consciência, já teres tido pronto, os teus sonhos lá atrás e já teres levado essa porrada toda, deu-te essa clareza para tu avançar já com a Mini NASA para um negócio altamente já definido, com as linhas bem definidas, o que é que eu quero, qual é a missão, qual é a cultura, quais é que são, onde é que nós queremos chegar em 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos. Isso é fenomenal para quem inicia. E já é uma vantagem, do meu ponto de vista, já é uma vantagem para quem está no mercado, porque tu já entras com a régua já lá bem posicionada lá em cima. Correto, mas existe um custo associado a esse, Claro. ou seja, não é linear o comparativo direto com alguém que está a iniciar, porque existe um custo associado a esse que foi feito, um investimento monetário, um investimento intelectual, um investimento de tempo, o que significa que a absorção de todo esse investimento que foi feito ao longo dos anos, ela não acontece só naquele período, não é? Ela tem que ser estendida ao longo da nossa carreira. E eu simplesmente estou a colher frutos de investimentos que eu fiz lá atrás. E eu sempre tive essa mentalidade, sempre estive preparado a dedicar hoje em prol de amanhã, seja tempo, seja dinheiro, o que for. Eu sempre tive esta visão de investimento-retorno. Era uma fase da minha vida onde eu sabia que aquilo ia gerar retorno. Eu, além de ver a oportunidade, eu sabia que ia agregar valor, eu sabia que tinha um produto de qualidade para entregar e que eu sabia dominar o produto. Então havia ali uma série de indicadores, eu tinha segurança financeira, havia uma série de indicadores que faziam com que aquele projeto tivesse tudo que minimizavam muito o risco. E foi um jogo muito mais de minimizar risco do que propriamente de maximizar retorno. Inclusive foi feito um limite até onde o negócio tinha que ir e não vai mais do que isso. É até ali que vai, não vai mais do que isso. Uau. Até na régua houve clareza. É porque a partir desse momento obriga a determinadas coisas que eu não quero. Não é que eu não conseguisse resolver, eu não quero resolver. Um exemplo concreto, o limite com que nós impomos nos eventos a nível de capacidade é aquele porque eu quero estar próximo das pessoas, quero estar 100% disponível, quero poder responder a todas as dúvidas que estão ali. Eu estou ali sempre, 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 sempre disponível. Se não almoçar, eu não almoço. E só dá para fazer com um limite de pessoas. Eu sou completamente desconectado no resto do tempo. Se puder desaparecer, eu desapareço. Mas quando eu estou ali a desempenhar um papel, eu estou ali pleno. E isso é um tipo de decisão que tem um impacto financeiro, não é? Só que é o tipo de coisa que eu quero criar, é o tipo de estrutura que eu quero criar. E é aquilo que também depois me preenche e ao mesmo tempo alimenta a minha estratégia financeira. Por isso, se a minha ambição financeira pessoal
já está a ser alimentada por aquilo que é esta escala de negócio, qual é a lógica de eu ambicionar mais risco? Não faz muito sentido, não é? É só de arranjar madeira para me queimar. É. Não E justifica. como eu já me queimei antes, E dói. E não, dói. E não quero. e não volto, aquela coisa de eu não, eu não voltava nada a fazer, mesmo provavelmente nem sequer criava um negócio, se tivesse que começar a fazer tudo, o que tenho, Se eu o que tenho que soubesse o que fazer, sei hoje... provavelmente não começava um negócio, o que significa que eu olho para esse período com dor, não olho para isso com, e eu não estou disposto a voltar a esse período, não faz sentido. Ok. É engraçado que tu disseste uma coisa que é, se eu puder eu desapareço. Eu não quero estar, não quero estar exposto, não é o teu perfil é mais, se calhar, resguardado, estás a fazer dentro dos teus núcleos, dentro das tuas pessoas, e aí estás a dar tudo, mas se puder estar menos disposto, ótimo. E isto que vem aqui um bocadinho, o contrapeso, que é, tu tens uma marca e tens que gritá-la para o mundo. Como é que tu tomas estas decisões de como é que nós... Porque tu tens que estar a par do que é que se comunica, do que é que não se comunica, como é que nós vamos gritar a marca, ainda que não possa ser pelo Luís Diogo e o Luís Diogo estar a gritar a marca, porque o Luís Diogo não quer ter essa... Como é que fazes este Eu acho que equilíbrio? tenho encontrado o balanço e tenho que encontrar melhor onde me posicionar. Acho que tem mais a ver com o meio do que propriamente em ser verdadeiramente, ou seja, não acreditar que tem que ser mesmo ou estou ou não estou. Eu acho que é mais uma linha cinzenta. Eu acho que existem determinado tipo de suportes, como a escrita, como uma plataforma se calhar mais tipo um YouTube, onde eu me sinto confortável. Porque provavelmente é lá que está a minha comunidade, é lá que está a minha... E eu aí tiro muito prazer. Eu tiro muito prazer quando eu tenho uma newsletter com um público que eu gosto muito, que é mesmo muito qualificado, que eu parei durante uns tempos e vai voltar agora, porque o tipo de resposta que eu recebo faz valer a pena. Mas lá está. É um tipo de resposta que tem uma profundidade e é um tipo de veículo que tem uma profundidade que um Instagram não me fascina, que... Eu nunca instalei o TikTok. Ok. Isto diz muito, eu enquanto utilizador, e isto diz muito... Que orgulho. E isto diz muito o que eu gosto de consumir. E eu não estou disposto a ultrapassar essa barreira, mesmo que isso me traga resultados. Uma coisa foi quando eu iniciei a Mini NASA, eu iniciei pelo Instagram, porque sabia que era o veículo que mais imediato, que minimizava o risco. Eu funciono muito por risco. Que minimizava o risco para eu lançar o projeto. Eu lancei o projeto, saí logo do Instagram, porque aquilo não é vida para mim. Eu não vivo assim. Eu já há muitos anos, por opção, não tenho redes sociais. A minha mulher não tem redes sociais. Nós nunca tirámos uma fotografia juntos para pôr na internet. E não tem a ver com a definição de certo ou errado. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a forma como nós vivemos. E se eu, para atingir sucesso profissional, tiver que abdicar da forma como eu quero viver, eu prefiro não ter. Ou seja, a minha forma de vida é muito mais importante do que faturar mais, ter mais coisas. Eu já sou feliz como sou, com o nível que estou. Qual é o sentido de abdicar desse meu estilo de vida para protelar mais? Era incapaz de documentar em tempo real. Isso para mim é uma coisa que não faz parte do meu estilo de vida e que para mim era um sacrifício sempre que eu era forçado a fazer isso. Sempre que eu era forçado a fazer um conteúdo. Agora, se me disseres assim, escrevias todas as semanas, eu escrevo todos os dias. Percebes? Não é uma coisa... Porque a maior parte das coisas eu não publico. Mas coisas eu publico e quando eu publico eu adoro. Mas lá está, Identificas o teu nicho, o teu segmento. Mas é um momento que acontece muito específico no tempo, onde eu estou ali na minha caverna, sozinho, e eu consigo fazer aquilo. Eu não tenho que estar num restaurante a produzir, eu não tenho que estar num evento a produzir. Eu esqueço-me. Eu vou a eventos e esqueço-me. A minha equipa dizia mentira e eu esqueço-me completamente. O que é brutal à data de hoje existir essa desconexão. Eu vejo isso como bom. Bom, eu contra mim falo porque eu estou na fase de não gostar das redes sociais, mas ter que usá-las para escalar negócio, para trabalhar, para também comunicar a minha marca e os meus eventos e os meus projetos.
que no meu caso está muito associado a mim. E isso acaba-me por dar também aquela dependência um pouco das redes, ou seja, tenho que estar a par, tenho que falar com a equipa para perceber o que é que está a trend, o que é que podemos fazer, o que é que não podemos fazer. Mas eu muitas vezes digo isto, se não fosse pela profissão, eu não estaria nas redes sociais. E eu adoro pessoas que chegam e dizem assim, olha, eu não tenho redes sociais. Eu, uau. Sabes aquele soco no estômago que tu dizes assim, uau, que tomada de consciência da realidade, porque há datadores, claro que a mini NASA está, mas o Luís Diogo não precisa. Precisa de ter noções, precisa de perceber, precisa de saber como é que os ecossistemas funcionam. E eu acho que mesmo estando, mesmo assumindo que estando, porque pode estar, pode voltar a estar, e eu não tenho nada contra isso, acho que tem muito mais a ver com onde estou do que estar ou não estar. Porque, E como estás. E como estou. Porque existem diferentes suportes para diferentes tipos de pessoas. Sem Exemplo, dúvida. sobre o que tu dizes. Eu nunca me conectaria provavelmente com algum tipo de conteúdo trend, ou que funciona ou que não funciona. O tipo de conteúdo que eu consumo é aquele conteúdo que provavelmente muito pouca gente quer clicar. Mas depois, quando tu vais ver a realidade das coisas, muita gente clica ali e há muita gente assim. Há muita gente a querer. Ou seja, eu acredito que nós menosprezamos a dimensão de diferentes tipos de pessoas que existem e menosprezamos a dimensão de pessoas que existem no mundo. E existem sempre milhões de pessoas praticamente em qualquer estilo ou em qualquer forma de estar. E eu quando vejo um podcast, sei lá, do Lex Fridman, que duram 3, 4 horas, duram o que durar, duram a curiosidade dele. E é isso que eu valorizo. Yeah. Tem zero produção, tem zero edição, tem zero... Aquilo é uma pesquisa e alguém muito curioso. E eu identifico-me com esse género de conteúdo. Então, o que é que eu acho? E ele é ele, no sentido em que ele não mimetizou nada. Ele simplesmente chegou e dizia, vou fazer o que eu gostava de fazer, mesmo que isto não fosse sequer gravado. E eu acho que isso cria uma conexão muito mais profunda. Inclusive, eu acho mesmo que vai ser a nova forma de sucesso, vai ser essa... Naturalidade, esse ser orgânico. seguir aquilo que... Porquê? Porque as pessoas topam os fakes e os pozinhos mágicos a léguas. Nós E acho que estamos muito educados para isso. num conteúdo rápido funciona, que é 30 segundos ninguém se lembra, não é, do conteúdo que vê, mas só me quero divertir, rir, enfim, passar tempo. Num conteúdo longo, não acho que isso funcione. Até porque ou és bom ator, ou não vais conseguir garantir durante 4 horas uma persona, a não ser que a estudes bem e que... Nem ninguém te vai ficar a ver porque não há conexão. Não há um match entre o estilo de pessoa e as pessoas entenderem que não vão conseguir falar para toda a gente e que nem faz sentido sequer essa procura de falar para toda a gente. Por isso eu acho que tem muito mais a ver com onde é que eu escolho estar do que propriamente escolher ou não estar. Enquanto pessoal, como nunca tive redes, nunca quis ter... Sei lá, eu nem digo nunca quis, começou-se uma tomada consciente. Obviamente, que eu me obriguei em determinada fase da minha vida a controlar esse impulso. Mas eu, pessoalmente, nunca publiquei a minha vida, então foi só um prolongar daquilo que já era o que nós há muitos anos fizemos, não é? Que era, não existia, pronto, tudo bem. Sim. Eu continuo assim, pronto, não existem, e na minha vida, não existem no meu telemóvel, não existe. Lá tenho um YouTube, que é a plataforma que eu mais utilizo, e se calhar é a única que eu tenho que controlar a dosagem, mas mesmo essa eu não controlo porque muito do que eu sei, muito do que eu aprendi veio de lá e é uma evolução intelectual, por isso porque condicionar quando eu estou evoluindo intelectualmente. Lá está, tem muito mais a ver com o que eu decido consumir do que eu passar muito tempo ou pouco tempo na plataforma. Ao longo da tua jornada, qual é que foi assim, o erro mais caro que te custou? Seja de qualquer ponto de vista, de empresa, Eu acho que o erro mais caro foi, financeiramente, claramente, foi menosprezar o que é mudar uma cultura. É muito difícil mudar uma cultura de uma empresa. Muito difícil. Acho que é uma coisa que só funciona se for feita desde o início e só é mantida se tu fores o exemplo. E entrar para romper uma cultura é extremamente difícil porque será sempre mais forte, a cultura será sempre mais forte que tu. E se tu lutares contra ela, como eu lutei, vais levar a um estado emocional, não vais vencer essa guerra, mesmo que sejas tu a pessoa à frente do projeto, não vais vencer essa guerra. Então eu menosprezei isso,
aliás, eu nem sequer tinha consciência sobre isso, foi mais isso, né? Fiz essa tomada de decisão sem esse contexto e paguei uma fatura emocional e financeira bastante grande por não entender o impacto que a cultura tem e o facto de as pessoas que estão contigo não serem uma extensão da tua forma de ver o mundo. Acho mesmo fundamental e não é só uma treta dos livros acho que é uma coisa que tem um impacto direto, porque depois não vais falar a mesma linguagem, não vais compreender as divergências da mesma forma, não vais valorizar os mesmos princípios no projeto, não vais olhar para as mesmas prioridades, não vais tomar a mesma decisão e um projeto no fim do dia passa um feeling, passa uma mentalidade e eu acho que esse erro foi caro, mas foi valioso porque hoje em dia eu sei sempre qual é a cultura que eu quero criar e a melhor forma que eu tenho de definir a minha cultura é ser eu mesmo, é com o meu nível de exigência, que é tudo contra os livros, mas resulta porque atrai aquele tipo de pessoas que se ambienta e tu notas, quando estás num evento, por exemplo, da Mini NASA, tu notas que toda a gente que está, parece que vem em mente todos da mesma fábrica. Porquê? Porque têm todos mais ou menos a mesma filosofia, procuram todos o mesmo, porque se juntaram exatamente por essa razão. Então foi um erro caro, mas tem sido um erro valioso a partir do momento em que eu lhe dei a importância de vida. E nunca fiz uma regra, aliás, a Mini NASA tem um texto com 10 princípios, uma folha A4, que eu não estou disposto a abdicar. Toda a gente lê aquilo, toda a gente é recrutada sobre aqueles princípios e é a única coisa de cultura. O resto é o exemplo. É eles olharem para mim. Uma cultura de exemplo. É a cultura de exemplo. Porque no fim do dia, se tu pregas uma coisa, eles olham e tu não fazes, a tua cultura não vale nada. Da mesma forma que se tu pregas uma cultura e fazes outra, podes até fazer muito, mas é outra, também não vai dar em nada porque há uma gestão de expectativas que não foi feita. As coisas têm que estar alinhadas. Têm que estar muito alinhadas. Nem toda a gente procura a mesma coisa nos projetos, nem toda a gente procura. E eu acho que isso tem um impacto muito grande. Tu tens que ser super intransigente. Exemplo, nós na Mini NASA temos uma cultura de não aceitar mediocridade. Mediocridade é média, não é mau, é média. Okay? As pessoas é que estão habituadas ao medíocre é real. Não aceitar a mediocridade é não aceitar a média. E eu já tive que deixar pessoas sair, ou neste caso convidar pessoas a sair, que teriam lugar na maior parte das empresas, mas eu não posso aceitar se aquela é uma premissa. E isso tem a ver com uma visão que eu próprio, enquanto colaborador, tinha, que eu nunca conhecia ninguém bom que gostasse de trabalhar ao lado de alguém fraco. Então, uma cultura destas, ou alguém médio, uma cultura destas afasta os bons, mas fazer isto todos os dias, garante que isto é extremamente desafiante. Por isso a cultura é muito mais na ação e porque quando tu tomas a decisão de dizer assim, esta pessoa que cumpria todos os requisitos, fazia tudo aquilo que era suposto, simplesmente não era excepcional, não fica, manda uma mensagem para fora e para dentro. Porque mostra qual é que é o nível e o standard que estás disposto a aceitar. Sim. Conseguiria criar uma equipa de 50 pessoas assim? Provavelmente não. Lá está. Não tenho que chegar a essa escala, tenho que perceber qual é a escala certa. E acaba por criar-te um padrão dentro da empresa que não é aquele que tu queres. Mas acaba por também criar um limite no próprio modelo de negócio e tudo certo. Desde que eu esteja bem com isso, tudo certo. Tem que haver coerência. Uau. Tu, seguramente, através de tu, Luís Diogo, Mini NASA e da estrutura toda que tu tens, fazes acompanhamento a muitas empresas e vais auditorando, vais implementando sistemas, modelos dentro de muitas empresas. Pela tua experiência, pela tua retrospectiva daquilo que já tens vindo a fazer nos últimos anos, o que é que sentes que as empresas deviam estar a fazer e não estão? Eu acho que tem mudado um pouco, mas ultimamente aquilo que eu sinto é uma falta de priorização gigante. Nem tem a ver com o facto de não existir empenho, tem a ver com o facto de empurrar a seta errada. E eu acho que muita gente poderia ter resultados exponenciais simplesmente se empurrasse uma seta melhor, se o processo de tomada de decisão fosse muito melhor. E eu acho que isso é um pilar base que falta, que tem que ser educado, e acho que esse é um dos erros que depois tem um impacto nos resultados muito grandes. Eu próprio, durante a minha jornada, tive que me convencer que não tem a ver com a força, mas tem a ver com a direção.
E isso é uma aprendizagem para alguém como eu, que era obstinado pelo trabalho, porque só estando a trabalhar e a produzir, só essa cultura de tentativa é que de certa forma me sossegava. Mas na realidade, hoje em dia, nunca trabalhei tão pouco como trabalho agora, e nunca tive tão sucesso como tenho agora. E isso é uma lição para mim, ok? Não estou a dizer isto como uma lição externa, estou a falar mesmo de uma lição pessoal, porque ainda às vezes eu chego ao escritório e sinto-me mal por estar a fazer as minhas maquetes 3D, impressões 3D, que são tipo de coisas que eu faço para mim, para passar tempo e para ter hobbies, coisas que eu também nunca tive, só tive há 2 anos é que comecei a ter hobbies. E sinto-me mal. E depois eu olho para esta tomada de decisão e este afastamento que isto me traz tem-me feito tomar muito melhores decisões, o que significa que eu, enquanto alocador de capital, que essa é a minha função, é alocar esforço, dinheiro e tempo das pessoas da empresa, eu decido onde alocar o tempo, onde alocar o dinheiro, essa é a minha principal função. Tem melhorado imenso porque há mais distanciamento e há uma percepção sobre o que é verdadeiramente importante que é diferente. Eu acho que isso ainda existe muito na cultura em Portugal dos empresários. Mas aquela que eu acho que é o padrão de pior comportamento que eu vejo, e eu esse nunca pequei muito, mas é o maior padrão de comportamento, tem a ver com a incapacidade das pessoas construírem o projeto, olharem para o projeto como um ativo e perceberem que ele tem um objetivo, que é impactar a minha estratégia financeira pessoal. Então há uma incapacidade dos empresários construírem um negócio desenhado para alimentar a minha estratégia pessoal. E isto traz múltiplos erros. Seja para um negócio que está a correr muito bem e as pessoas basicamente colocam todo o risco dentro do ativo, péssima estratégia, ou para um negócio que está a correr muito mal porque tomou uma série de decisões porque queria escala ou lá o que quer que seja e nunca construiu, nunca teve a percepção de qual é que é o tamanho ideal. O que é um grande negócio para ti, o que é um grande negócio para mim? É diferente a resposta. E essa definição tem a ver com uma clareza de o que é que eu preciso a nível pessoal. E quando eu falo, estou a falar de uma forma muito objetiva, de estratégia financeira pessoal. E é muito importante as pessoas entenderem que ganhar dinheiro é separar a rentabilidade do tempo. E existe uma pessoa que eu adoro, que é o Naval Ravikant, ele fala muito sobre isto, fica aqui o conselho, e ele fala muito sobre esta separação. E ela só acontece quando, independentemente se eu estou a trabalhar ou não, o que no negócio isso não acontece, porque eu estou sempre a trabalhar, não é? Eu estou a tirar rentabilidade. E para dar aqui um dado curioso, em 2024, a minha rentabilidade de não fazer nada foi, a nível líquido, superior à minha rentabilidade de trabalhar o ano inteiro no meu negócio. E agora a parte mais interessante de tudo. Foi o negócio onde eu gerei, foi o ano onde o negócio gerou maior liquidez para mim. E não fazer nada deu-me mais dinheiro do que trabalhar no negócio o ano inteiro. E isto aconteceu porquê? Porque há uma estratégia financeira pessoal que, quer o negócio funcione bem agora ou mal, está lá montada e está a alimentar aquilo que é o meu projeto. Então o negócio serve para alimentar essa estratégia. O negócio deve ser construído para alimentar essa estratégia. E isso para mim é um erro de iliteracia que existe e que leva a uma tomada péssima de decisões na jornada. E se há alguma coisa que eu gostava de que ficasse claro para quem eu tento ajudar e que eu forço muito essa barra, tem a ver com isso. Há muita gente que devia ter metade do negócio que tem. Porque está mais preocupada em fazer dinheiro do que aprender o que fazer com esse dinheiro. Ou seja, nem sempre a resposta é fazer mais dinheiro. Pode ser o que fazer com esse dinheiro. E para isso é preciso tempo, é preciso investimento, é preciso aprendizagem, é preciso educação, é preciso uma série de coisas. Da mesma forma como fazer dinheiro, é preciso todo esse investimento para aquilo acontecer. E este balanço tem que ser feito, porque senão no fim do dia nunca tem impacto na nossa vida e jogando com risco, não é? Como eu gosto de jogar, 90%, a 10 anos 90% dos negócios vai à vida, a 20 anos 98% dos negócios vai à vida e eu vou jogar com 2% de hipóteses de sucesso todo o meu ativo, toda a minha estratégia. Péssima estratégia de gestão financeira. Então acho que as pessoas os números são históricos, são em grandes dimensões e as pessoas deviam olhar mais seriamente para isso e perceberem que não são a última bolacha do pacote e que a probabilidade de correr mal é 98%. Porque não é muito, é 98%, sim, factualmente. Muitas das vezes nós achamos sempre que somos a última bolacha. Não porque eu sou revolucionário, mas porra nenhuma. És um número. É um número. O negócio cumpre um papel todos os anos. Se cumprir esse papel, que é gerar lucro. Se cumprir esse papel todos os anos, este ano já valeu, não interessa o que vai acontecer no próximo, este ano já me ajudou a alimentar a estratégia.
E isso traz faz com que, à medida que os anos vão passando, a dependência sobre o negócio seja cada vez menor. E depois há uma inversão, não é? De onde vem a rentabilidade, há uma inversão. Passa a vir dos rendimentos em vez de ir do negócio em si, e isso faz com que até a tomada de decisão no negócio, como não há pressão financeira, seja ainda melhor. Sim. E depois acho que é preciso aprender a fazer dinheiro. Infelizmente em Portugal nós não sabemos fazer dinheiro. Quando tu olhas para uma empresa e tu fazes uma análise dessas empresas, tu identificas algumas falhas, falhas do ponto de vista educacional ou mesmo estrutural da empresa, e elas eventualmente podem vir ter contigo e dizer: Luís, eu preciso de crescer, eu preciso de escalar, ou preciso de aumentar a faturação. Quando é que tu sentes que a empresa está preparada para isso? Porque muitas das vezes elas não estão preparadas para crescer, porque têm... Há um lado implícito que é eu assumir logo que ele precisa de crescer. E eu procuro perceber se precisa mesmo. E quando eu digo procuro perceber, eu desconstruo a montanha em etapas e faço com que ele chegue à conclusão, que eu não chego a... Eu não dou direções nenhumas, só faço perguntas. Só que há algumas que não há resposta. Então vamos procurar a resposta. E quando é essa procura de resposta, há uma constatação natural, que é: se o meu negócio precisava de faturar 400 mil euros por ano para gerar 200 mil euros, porque 200 mil euros, imagina que era 50% de lucro, porque esses 200 mil euros era aquilo que eu precisava este ano para investir na minha estratégia pessoal, sendo que essa estratégia pessoal, como eu digo, vai-me permitir chegar aos 42 anos, que é a minha. Aos 42 anos, eu pretendo chegar ao meu objetivo de eliminar por completo o dinheiro da minha vida, ou a necessidade de me preocupar com isso na minha vida. Se eu preciso faturar 400 e gero 200, qual é o sentido de eu este ano querer faturar 600? E esta constatação, que parece óbvia, só é feita se eu fizer estas perguntas básicas. Por isso, começa tudo no porquê é que tens este negócio. Porque as pessoas não entendem, não olham para um negócio como olham para um imóvel. Olham para um imóvel, do prisma de investimento, não é? E dizem: eu vou investir neste imóvel para me gerar X rentabilidade. Correto. E no negócio? É a mesma coisa. Eu vou investir neste negócio para tirar este salário. O negócio vale Y, gera-me Y. É exatamente a mesma lógica, segue exatamente o mesmo propósito, mas nós não olhamos com esse lado menos emocional e parece que conduzimos a nossa vida toda em prol do negócio. Não, ele é só um ativo. Okay? É só um ativo, é um excelente ativo, para mim é o melhor ativo, é a classe de ativos que eu mais gosto, mas vale tanto como um ETF, como uma ação, como um Bitcoin, quer as pessoas aceitem ou não, tem exatamente a mesma estrutura, tem um valor de mercado, tem uma rentabilidade proveniente dali, e o meu trabalho é fazer com que o risco e o retorno esteja controlado, mas sobretudo o risco, porque o problema dos investimentos está no risco, não está no retorno. E se tu olhares com este lado menos emocional e tomares estas decisões, começas a tu próprio a chegar às respostas. Eu acho que é isso que falta, as pessoas chegarem às respostas. Quais são? Não há receitas, não é? Lá está, o que é um grande negócio? Eu não questiono se a pessoa quer andar de lá Lamborghini, cada um sabe da sua vida, e eu acho super legítimo. Por mim, tudo bem. Se essa é a vida, se essa é a ambição, bora construir um projeto para isso. Não sou eu que defino a ambição. Mas tem que haver uma coerência entre a ambição e o risco, porque as duas coisas vão andar sempre ligadas. Quais são as perguntas-chave que se deve fazer um negócio? O que é que te permitia... Começa em base. O que é que te permitia... Do negócio há uma implicação pessoal. Na implicação pessoal o que é um grande negócio para ti? E isso tem que haver uma definição de tamanho e de rentabilidade. Okay? E isto leva-nos depois ao negócio. Ok, agora como é que eu construo este negócio? E para isso, para mim, há duas premissas fundamentais. Ou três, mas duas mesmo muito fundamentais. Que é, qual é que é a margem de lucro que eu posso tirar do negócio? Para mim não faz sentido, se existem negócios com 50% de margem, trabalhar em negócios com 5% de margem. Para mim isto não faz sentido nenhum. Se existe a opção, qual é o sentido de eu trabalhar num negócio com 5% de margem, que tem muito menos margem de erro, a probabilidade de falhar é muito maior? Qual é o sentido? Para mim não faz sentido. Então, se eu posso escolher, e eu sei que alguém tem que ter negócios de 5%, pronto, tudo certo, eu não quero. Então, essa é a primeira decisão, que parece que não é uma decisão, mas é uma decisão, e talvez a que tem mais impacto. E depois, quanto é que eu posso pagar por cliente? E porquê é que esta pergunta é muito importante? Porque ganha quem puder pagar mais por cliente, não é quem puder pagar menos. Então, nem todos os negócios têm a mesma elasticidade de quanto é que poderiam pagar por um cliente. Obviamente, quem não sabe quanto é que poderia pagar por um cliente, está completamente ao lado. Mas mesmo dentro de quem sabe, é muito diferente se eu tiver um negócio que pode pagar
80 euros por um cliente ou teres um negócio que podes pagar 1.800 euros por um cliente. Porque isto vai-te permitir duas coisas. Uma elasticidade no mercado muito maior e muito mais margem de erro. Porquê? Porque tu se investes 10.000 euros, não é? E podes pagar até 2.000 euros por cliente, basta-te 5 clientes para justificar o teu investimento. Mas se tu podes pagar 1 euro por cliente, olha quantos clientes é que tu tens que meter para fazer aquilo. Então a pressão é muito maior. E o mercado vai sempre subir o preço, O que significa que quanto menos puderes pagar por cliente, o que vai acontecer é que o mercado vai-te esmagar a margem de lucro. Não há outro sítio para ele esmagar, é a margem de lucro que ele vai esmagar, porque as pessoas vão querer ganhar mais dentro da empresa, os fornecedores vão querer cobrar mais, e tu vais ser esmagado dentro mesmo acompanhando a inflação, tu vais sendo esmagado. Então ganha quem tiver essa margem, mas sobretudo ganha quem tiver essa lucidez, porque quando tu tens um negócio onde tu podes pagar 1.800 euros por um cliente, e estás a pagar 120 euros por um cliente, tu dizes assim, esta é toda a progressão do mercado que eu ainda tenho. E o meu concorrente está melindrado porque está a pagar 120 euros por cliente. Então olha a minha margem de progressão. Ainda há muito para escalar. Porque ele vai subir, porque é um jogo no fim do dia que estamos a disputar atenção. E eu vou ser mais agressivo e ele vai ficar com medo quando não tinha razões para ter medo, mas vai ficar porque não domina os números do negócio e eu estou confortável porque sei até onde é que eu posso ir. Porque sei que o meu cliente investe 1.800 e deixa no negócio 5.000, 6.000, continua a ser um excelente negócio. Então, um negócio é isto, no fim do dia. É um negócio que... Existem negócios que libertam mais margem do que outros e existem negócios que permitem pagar mais ou menos por um cliente. Se eu posso escolher estas duas variáveis, por que não escolher bem? É termos os números e a capacidade de analisar os números. Porque muitas das vezes nós temos os números, mas não sabemos o que é que estamos a ver. Mas se fizeres as perguntas, exemplo... Sim. Eu adoro música. Sou fascinado. Sempre fui. E então houve uma altura onde eu tive um leverage, um ponto de vantagem. E esse ponto de vantagem eu tinha acesso a um dos maiores revendedores do mundo de vinis e por aí fora. E eu pensei, ok, eu tenho conhecimento muito grande de como construir ecossistemas de venda e por aí fora, vou construir uma mega operação para vender vinis e estava fascinado porque era a conexão de algo que me entusiasmava. Primeira pergunta que eu faço, sempre a minha perspectiva, ok, então vou tentar destruir esta ideia. É sempre a minha perspectiva. Vou tentar destruir esta ideia. Demorei 5 minutos a destruir a ideia. Porque fiz logo estas perguntas. Qual é que é o valor de um cliente na vida? Qual é que é o valor que eu poderia pagar para um cliente? Olhei para esses números e disse, esquece, este negócio não é para mim. Continua a ser apaixonado e mantém-te. Vou gastar dinheiro em vinis em vez de fazer dinheiro com vinis. Ter só prazer, não ter dinheiro. Só esta constatação que eu com isto não dá para fazer omelete sem ovos. Eu com isto não consigo fazer nada. E eu sei que é duro dizer isto às vezes às pessoas, mas às vezes basta 5 minutos para matares um negócio. É duro, mas necessário. É duro, mas porque no fim do dia o mercado vai-te dar a realidade. Sim. E tu, se calhar, durante 10 anos estiveste a investir numa coisa que poderias estar a investir noutra. Eu vendo uma coisa de 20 euros, ou 30, ou 40, até vou ser mais agressivo, ou de 50 euros. O meu cliente não volta a comprar. Ou se voltar a comprar, a média é 60 euros que um cliente gasta. Estou lixado, estou desgraçado para crescer este negócio online. Mais vale nem começar. Porque tenho que absorver o custo de um cliente, tenho que absorver os custos da operação, os custos das pessoas, os custos dos materiais e supostamente ainda ganhar lucro. Impossível. Vai-te sugar tudo o que é energia. Não há receita, não há... E mesmo que houvesse, é uma exceção que vai desaparecer rápido. É tipo as máscaras do Covid. Sim. Teve um pico. Pois. Vum. E aí inflacionou o preço. Depois inflacionou, mas o negócio é uma bola de neve. Quanto mais empurras a bola de neve, maior ela vai ficando e menos fricção. Estás a empurrar a bola de neve por uma montanha acima e ela vai chegar a um ponto que o objetivo é que ela comece a rodar e com muito menos fricção vai ganhando velocidade e dimensão. Um negócio como esses é um negócio que parece interessante numa perspectiva a curto prazo, porque numa perspectiva a 10 anos é uma terrível ideia. Sim. Vai chegar a um ponto que tu estás a no sentido em que todo o esforço tem uma causalidade daqui a 2 anos de 0.
Até porque o negócio vai parar. A bola de neve vai ficar tão pesada que tu já não consegues subir. Não, e tu vais E a empurrá-la, fricção não vais dá para ganhar trás. aquilo, mas depois vais começar do zero. E isso não é um negócio. Isso não é um ativo. Isso não é... Ok, gasta aquele dinheiro, tudo certo. Usa esse dinheiro agora para gerar um negócio. Mas o valor gera-se no tempo. E aquilo o efeito composto do tempo é o ativo mais importante. Ter um produto validado é a decisão mais difícil de qualquer negócio. É a única que eu tenho medo sempre que inicio. Medo, independentemente do conhecimento, será que a oferta vai funcionar? Será que eu vou ter uma boa oferta de entrada? Porque se não tiveres, não há nada mais importante do que essa resposta. E é imprevisível, porque no fim do dia o mercado é que decide. E quando tu descobres isso, não continuar a empurrar essa bola de neve, não faz sentido. E por muito que nós andemos aqui a falar de vendas e estratégias de vendas e técnicas agressivas de venda, há de chegar a um ponto que já não vai dar. Já vai estar a limitar. Ou melhor, o teu negócio a priori já vai estar limitado. E era o que tu estavas a dizer. A bola de neve, tu vais chegar a um ponto em que ela vai começar a rolar para trás e tu vais ter que começar da estaca zero. E aí mais vale abandonar a ideia Mas, antes de se chegares. pensa, se tu trabalhas um problema, que é um problema que existe hoje, vai existir daqui a 5 anos e vai existir daqui a 20, e se tu te focares para seres a melhor pessoa a resolver aquele problema, onde é que está? Não é? Eu continuo ao mesmo cabeleireiro, eu vou ter que cortar o cabelo todos os meses. Tipo, é factual. Então, isto significa que ou nós escolhemos maus problemas para resolver, ou problemas com uma data de validade, tipo as máscaras do Covid, ou então estamos a tentar resolver vários problemas ao mesmo tempo e estamos a empurrar uma bola, e depois vamos para outra bola, empurrar a bola de neve, e o que é que acontece? Quando vamos empurrar a outra está a descer. E nós acreditamos que somos super homens e super mulheres, malabarismo, vai empurrar as bolas todas, isso acontece, não há nenhuma que chegue lá acima e que elimina a fricção e começa a andar sozinho. E o negócio é isso, é empurrar uma bola de neve com muito esforço até lá acima para depois ela rodar sozinha. E basta uma, não precisamos de 30. E então nós menosprezamos a dificuldade de chegar com a bola de neve lá acima. Nunca chegas ao pico. E a velocidade, achamos que isso vai acontecer num mês. Não vai acontecer num mês. Okay. E às vezes nem em anos, nem em Obviamente que existem dois. exceções para tudo, e existe muita gente que acordou com a estrelinha da sorte e tudo mais, mas são esses os casos de padrão? Não são. Os casos de padrão são os que ninguém fala, que nunca se sabe. Ou aqueles que nunca chegaram a ter sequer vida há para muito mais falar. empresários em Portugal que nunca apareceram num livro do que os que apareceram em livros ou nas redes sociais. Sim. Por isso o padrão é desconhecido. Falando aqui de sistemas, porque tu és um homem de sistemas, modelos, e quem te conhece sabe que tu privilegias ter sistemas bem montados e funcionais dentro das empresas. Quais é que são as regras, ou quais é que são os pontos-chave para criar um sistema? Seja o qual for. Aquilo que tem que acontecer. Vai mudar tudo. Estamos lixados. Factualmente. Acho que vamos passar... Vai mudar tudo mesmo no princípio. Ou seja, neste momento, o princípio na construção de um sistema tem a ver com... Isso não vai mudar. Que é a capacidade de nós identificarmos algo que tem um custo de replicação e tentarmos maximizar esse custo ou minimizar esse custo de replicação. Exemplo, se eu tenho que processar faturas todos os meses, isto tem um custo de replicação. Né? E existem, assim como se eu tenho que fazer reuniões comerciais todas as semanas, isto tem um custo de replicação. Primeiro, nem todos os custos de replicação são os mesmos, nem o retorno dessa replicação vale o mesmo. O valor de gerar uma fatura e o valor de vender não é o mesmo. O que significa que nós devemos analisar primeiro onde investir e depois como é que minimizamos esse custo de replicação, mantendo obviamente a performance daquilo que estamos a fazer. E essa é a primeira base, é onde é que está a oportunidade de minimizar esse custo de replicação. E depois, para mim, algo que eu aprendi com o tempo, eu partia logo para automatizar, otimizar e por aí fora. Eu percebi que não há nada mais eficiente do que eliminar. Então a primeira coisa que eu tento fazer é, olha, experimenta eliminar isto para ver o que é que acontece. E às vezes não acontece nada e eu penso, para que é que nós estávamos a fazer isto? Okay. E ninguém diz nada, é porque ninguém sente, tipo, o que aconteceu? Porque é que estamos porque é que existia este custo? Deixa-me tirar o caril do prato. E isso foi uma visão que eu comecei a ganhar mais lucidez e ficou mesmo
assente quando eu li a última biografia do Elon Musk. Ele fala sobre o processo e essa inversão que ele fez e ele chama-lhe questionar todos os requisitos, onde ele chega lá e diz assim, porquê é que isto tem 3 parafusos? E o técnico é assim, como assim tem 3 parafusos? Porque tem que ter 3 parafusos. Ele, não, porque é que não tem 2? Mas literalmente, não é mesmo no literal, ele vai para a linha de produção e é isto que ele faz. Ele, mas porquê é que 2 não chega? Então faz assim, tira 1 e vamos ver o que é que acontece. E então, isto é uma cultura de que quando tu eliminas não precisas de otimizar nada. Fim, acabou ali o processo. Não há processo mais eficiente nem sistema mais eficiente do que esse. Mas obviamente não dá para eliminar tudo e aí tu ficas com o essencial. Quando tens o essencial, tens que automatizar. E acho que isso não vai mudar. Aquilo que vai mudar é os desafios pré-inteligência artificial, pós-inteligência artificial, são completamente diferentes. Isso vai obrigar a uma... É o mesmo que nós estamos a falar pré-revolução industrial em estar a otimizar ciclos de agricultura, pós-revolução industrial estar a otimizar ciclos de agricultura. Não tem nada a ver. Não é? Nem tem nada a ver o que é que tínhamos que mudar. Um era as pessoas, a eficiência das pessoas, o tempo, whatever. Encontrar pessoas. No outro é entender de mecânica, entender de manutenção. Mudou completamente. Aqui é exatamente igual. Isto vai obrigar a uma reaprendizagem total daquilo que são sistemas numa empresa, de como construir sistemas numa empresa, de como otimizar o custo de replicação numa empresa, e isso vai obrigar a uma mudança com tanto impacto como teve essa, ou maior até, e eu acho que vai mudar. Os princípios vão ser os mesmos, identificar a oportunidade no custo de replicação, tentar eliminar, automatizar. Acho que são assim os 3 pilares mais importantes e que devia ser o foco de qualquer empresário. São 2 formas de ganhar dinheiro. Ganhar mais, gastar menos. Por isso não há mais nenhuma tarefa para um empresário do que estas 2, o que significa que a minha função é como é que eu gasto menos, como é que eu faço mais e, obviamente, como é que o produto é o melhor possível, porque no fim do dia não há nenhuma estratégia que vença com um produto medíocre ou fraco. Sem dúvida. Agarrando aí numa coisa que tu disseste, na questão de gastar menos e gerar mais, seguramente tens algumas empresas que tu visitas, que tu acompanhas, que tu auditas, que têm cash flow zero. Já nem vou falar dos cash flow negativo, não, mas cash flow zero. E elas têm uma necessidade muito grande, ou apregam a necessidade grande de eu preciso ter mais receita, preciso ter mais cash flow. Quais é que são as primeiras coisas que tu tentas fazer? Porque negócio para negócio vai mudar, mas o que é que tu tentas otimizar de imediato? Por número, nem toda a gente tem que operar com cash flow positivo ou cash flow zero ou cash flow... Aliás, nem toda a gente tem que operar com cash flow positivo, ou seja, nem todos os modelos de negócio são desenhados para gerar lucro. Eu sei que isto é polémico. Todos os negócios, no fim do dia, têm, obviamente, como objetivo dar lucro, mas há negócios que são construídos para solidificar um mercado de tipo uma Amazon, 50 anos. Normalmente são mercados de muita escala e normalmente são com capitais de risco e por aí fora que sabem que estão a queimar dinheiro todos os meses, mas existe uma estratégia. E essa estratégia é inteligente, não é o jogo que eu gosto de jogar, mas é uma estratégia que tem alguma relevância. Mas, esquecendo esse lado da operação, todos os outros não faz sentido nenhum nós temos um cash flow zero, a não ser que seja temporal e intencional, e aí há uma lucidez gigante e mesmo assim é um risco, não faz sentido. Então há claramente uma necessidade de trabalhar internamente. E eu acho que se nós passássemos 50% do que nós passamos a tentar crescer, a otimizar, todas as empresas estariam numa situação financeira muito melhor. Acho que nós perdemos completamente o rastro porque são demasiadas variáveis. Primeiro, existem variáveis que se acumulam. Exemplo, despesas com softwares, é fácil aquilo se acumular, é fácil tu perderes a noção. Eu tenho uma estratégia muito simples para aumentar a eficiência de um fluxo de caixa, que é, eu crio um cartão virtual, aloco todas as subscrições, sobretudo para esta nova era de negócios, aloco todas as subscrições a esse cartão e de X em X tempo elimino o cartão. O que é que isto faz? Faz com que todas aquelas plataformas vão todas gritar porque não há ninguém. O que é que acontece? Há algumas plataformas que vão gritar que já não deviam existir.
Então isso é uma forma que eu tenho de aumentar a eficiência sem ter que andar a ver rubrica a rubrica para o fazer. E sou religioso nisso. Eu tenho no meu calendário quando é que eu tenho que eliminar os cartões. E faço isso de forma intencional e recorrente. E este tipo de gorduras existe em todo o lado. E a mais fácil é esta, é a despesa que nós estamos a alocar. Depois existe outra mais desafiante, que é um segundo nível, que é uma estratégia melhor de alocação de capital, que é o que eu quero dizer com isto, que é, imagina, existem estratégias para nós termos o mesmo outcome, ou às vezes até melhor, com um custo muito inferior. Aí estratégias de subcontratação, existem diferentes formas de atingir o mesmo fim e nós devemos procurar essas formas que existem e avaliar as decisões que nós tomamos, porque às vezes é possível aumentar a qualidade e diminuir brutalmente o custo e a responsabilidade, que são duas coisas diferentes. Então, esse é um segundo nível, mais desafiante, porque obriga caso a caso. Como é que eu começo a operar? Nas rubricas mais caras. É sempre nas mais caras para baixo, porque são aquelas que têm maior proporção de impacto. E além disso, dentro dessa rubrica eu considero as renegociações. Uma coisa que as pessoas não fazem, como renegociar seguros, como renegociar tudo. Eu renegocio tudo, todos os anos, lá estou eu a bater à porta, parece a pedir esmola, temos que renegociar os seguros, todos os anos, nos seguros, nos bancos, é preciso fazer essa renegociação. E um nível muito mais desafiante, mas às vezes necessário, sobretudo para negócios que operam com uma pouca margem, e lá está, negócios com pouca margem, além da rentabilidade ser menor, tem esta dificuldade que tem que ser muito mais rigorosos no acompanhamento, que é entrar existem custos que são compostos, que é o custo é uma consequência de várias fases, de várias matérias, de vários intervenientes. E é difícil operar. Existem muitos, desde a área da saúde, desde a área da transformação, como carpintarias e por aí fora, não é? Ou seja, nós começamos com madeira e acabamos com onde há o desperdício, onde há a compra, onde há a matéria-prima, há pessoas, há eletricidade, há tudo. Otimizar isto é um desafio, porque uma decisão tem implicações. Então, esse é o terceiro nível, que é o mais desafiante. Eu nem chego lá, porque lá está, tem um negócio que opera uma margem tão grande que, trabalhando no primeiro nível e no segundo, eu já estou a otimizar a minha margem e não preciso de entrar do lado composto. Mas às vezes, sobretudo agora na minha área com a inteligência artificial, tenho cada vez mais operado. Um exemplo concreto: investi 2 dias para desenhar um processo que até há bem pouco tempo seria impossível, mas que agora é possível, quando basicamente eu tenho 8.000 euros de custo, tinha 8.000 euros com aquele processo de custo anual que desapareceu. Completamente. É tipo custo de replicação zero. Eu vou amortizar estes 2 dias durante os próximos anos. E este tipo de oportunidades tem que ser equacionado. É tão importante como ganhar mais dinheiro. Se não é mais, às vezes. O que significa que isso é uma visão interna, obrigam a desconstruir a forma como nós resolvemos alguma coisa, a questionar os requisitos. Porque se tu não questionas os requisitos, se achas que é com as mesmas atitudes que vais ter diferentes soluções, isso não vai acontecer, não é? Então há aí uma pesquisa, há aí uma identificação do teu papel. Quem é que faz isso na minha empresa? Sou eu. Ninguém quer saber. E ninguém tem que saber. Tipo, e acaba por ser uma das tuas funções. É a minha se não função. A principal. Só tenho 2. Como é que aumentamos? Sempre que eu não quero aumentar, neste caso, como é que eu gasto menos? Pronto, neste caso tenho estado mais no gasto menos porque estamos a atingir os resultados. Então é esta a minha função. Como é que eu faço melhor com menos? E isso tem uma métrica que permite avaliar, que é fácil, porque o custo dos colaboradores é um custo muito representativo nas empresas. A métrica que guia a minha ação é a faturação por colaborador. Se tu divides a tua faturação por colaborador, vais perceber que há uma diferença gigante em negócios. E é fácil. Imagina, no nosso negócio, a faturação por colaborador é 110.000 euros por ano. E para teres uma consciência, a média em Portugal é 18. Há aqui uma pequena discrepância. Ou seja, cada colaborador, a faturação por cada colaborador, isso significa que há um peso do recurso humano totalmente diferente. E eu comecei nos 70. Okay? E tem subido porque tem feito uma estratégia intencional. Não é só crescer pessoas para crescer volume. Há uma correlação entre as duas coisas. Sim, e otimizar os processos para que elas também sejam mais eficientes e sejam... Aqui vamos pintar o quadro, o romantismo da coisa, que também sejam mais felizes no seu trabalho, porque muitas das vezes... Pode ter ou não, obviamente, implicação com a felicidade, mas essa questão da felicidade
Para mim é muito mais de enquadramento com aquilo que estão a fazer. Repara, eu como tenho uma cultura onde eu exijo imenso, não no tempo, nas horas, eu nem sei se eles tiram férias, eu não sei se hoje trabalhar, nem quero saber, tipo, não me chateiem com isso. Eles é que enviam as coisas deles à contabilidade e tudo que eu nem quero saber, eu avalio resultado. E sou exigente na qualidade do resultado, então puxo muito a corda na qualidade do resultado. Obviamente que chega a um nível que tu tens que andar da perna para superar as expectativas. Mas também faz parte da tua cultura, porque é isso que foi eu estou a a dizer, primeira coisa que tu disseste que foi eu não aceito mediocridade. Então se tu não também otimizares os processos deles ou arranjares ferramentas para eles otimizarem os seus processos, eles, o estilo de pessoas que tu tens a trabalhar contigo vão sentir É isso que eu queria dizer, que é, acho que a felicidade vem muito mais por aí do que propriamente pela otimização e por aí fora. Alguém que é obcecado, como é só geeks dentro da minha casa, não é trabalhar menos que aumenta o input. É muito mais no que eles estão a trabalhar do que propriamente nem sei se eles trabalham muito ou pouco, indiferente. Mas eu sei que quando é uma tarefa que nos entusiasma, isso tem um impacto direto na felicidade deles. Por isso, não tem a ver com a otimização em si, tem a ver com o desafio que eles estão o puzzle que eles estão a desconstruir, que é como eu. Se me dão um puzzle já resolvido, pouco interessante e por aí fora, o meu nível de entusiasmo sobre aquilo é zero. Sim. Ou um puzzle de 4 peças. Para ti não serve o puzzle de 4 peças. Protelar, até chegar a um dia que tem mesmo que fazer isto, como toda a gente. E é engraçado conhecer negócios que se regem muito por uma cultura de ambição, porque nós abrimos mão muitas das vezes da cultura e abrimos, depende de empresário para empresário, mas abre-se muita a mão da cultura por via do medo de se perder, ai se esta pessoa sai, a dependência das pessoas entre... Não dá para criar cultura com medo. É. Não dá para criar cultura sem arriscar, é isso que eu queria dizer. É mais, sim, porque... mais factual. Eu acho que o medo vai existir sempre, mas é o medo que é nosso. Mas sem arriscar. Sim. Porque, por exemplo, imagina, no contexto da minha empresa, imagina que eu não podia chegar à minha empresa e dizer assim, estamos aqui a esta caneca, eu chego lá e digo assim, isto está uma merda. Há várias formas de olhar para isto. Né? No LinkedIn, olha outro Steve Jobs. Okay? E na minha empresa... podes falar assim. Na minha empresa, eu já tive colaboradores assim. E eu disse, ok, está aqui, match perfeito, respeito imenso, tu tens uma consciência sobre os teus pilares, simplesmente não podemos trabalhar no mesmo projeto. Dentro da minha estrutura, o que é que as pessoas veem? O projeto é colocado sempre acima de qualquer pessoa, eu inclusive. Quando eu digo, isto está uma merda, ou qualquer pessoa, nós temos uma hierarquia horizontal. Quando eu digo, isto está uma merda, é sobre o projeto que eu estou a falar, não é sobre as tuas capacidades, porque se fosse sobre as tuas capacidades, tu nunca estarias aqui. Por isso, é sobre isto que está aqui. E se isto está uma merda, não há outra forma de dizer. Eu não vou andar aqui com atalhos quando tu és muito melhor do que isto que está aqui. O que é que queres te dizer? Não há outra forma de expressar que podia ser muito melhor e que me estás a apresentar isto. E que devias ter vergonha. Pronto, primeiro só acontece uma vez. Ou raramente acontece, porque claramente há uma cultura que se espalha. Mas temos que ter consciência de que quando algo como esta caneca é colocada em causa por alguém, está a colocar em causa o projeto. O projeto significa que está a colocar em causa todas as famílias intervenientes naquele projeto. Eu não admito isso a ninguém. A ninguém. Logo, é direto ao ponto. Da mesma forma que eles são diretos ao ponto. Como me dizem a mim, nós não devemos fazer isso. E eu digo. Porquê? Eles já sabem, obviamente trazem argumentação, faz sentido, não vamos fazer isso. E por aquilo que também eu tenho vindo a conhecer de ti, é importante trazerem um fundamento. Só é sempre fundamentado. Porque lá está, é essa cultura de eu sei qual é a minha função, imagina, amanhã vamos ter um evento, N pessoas, é um dos momentos mais importantes da empresa do ano. Faço puta ideia do que é que vai acontecer no evento. A única coisa que eu sei é todo o conteúdo, ponto fia para vida, tudo o que vai ser dado, porque isso é a minha responsabilidade. Tudo o resto, eu nem sei se vou chegar, eu ainda nem sei qual é o hotel, para teres noção, vou ter que perguntar agora para ir para o hotel. Eu não sei qual é o hotel, eu não sei se está tudo organizado, eu não sei se falhou alguma coisa, eu não sei os subcontratados que lá vão estar, eu não faço ideia nenhuma. Posso chegar lá e não haver nada. Não vai haver, porque eu sei, delegar é delegar, não há outra forma de delegar. Delegar é confiar, é a partir do princípio que somos todos adultos. E só há uma forma de o fazer.
é partir logo do princípio que somos todos adultos. Toda a gente consegue habitar nesse tipo de cultura? Impossível. É muito difícil. Nem toda a gente se encaixa. Pronto. Daí também o teu objetivo de eu não quero crescer. Não quero crescer. Porque é difícil Vou encontrá-los onde? E mais vale fazer coisas grandes enquanto pequenos do que coisas pequenas enquanto grandes. E um grande negócio para mim é um negócio que eu tenho. E eu tenho outro projeto, que esse completamente diferente na área da tecnologia, da inteligência artificial, caminho totalmente distinto. É aquela coisa que o nível de risco é gigante, o nível de potencial de retorno é gigante. Mas é aquilo que contribui para o meu plano financeiro? Não. Aquilo é tipo é uma altura não é um hobby, mas é uma altura da minha vida onde eu posso dar esse tiro e não vai ter zero impacto na minha estratégia. Okay? Está colocado no teu plano de risco e não afeta. Está tudo bem. E é um contributo, se resultar, será um contributo aqui a nível nacional muito grande e isso motiva-me. Se eu preciso disso para chegar a um objetivo aos 42 anos, não, zero. Posso tirar 0 cêntimos disso. Vai impactar a zero o meu plano financeiro. Pronto. E acho que às vezes é só essa clareza e quando tu trazes isso e defines bem os limites, consegues entregar mais tempo a essas pessoas para que elas obviamente não chegam à empresa e são assim, não é? Tu tens que criar essa cultura, mas tem que ser de raiz. E tu não podes dizer isto está uma merda sem estás preparado para quando tu entregas uma coisa e eles te dizerem a ti que aquilo está uma merda. Sim. Logo, só há uma forma, que é tu garantes que o que entregas está incrível. E isso dá muito trabalho. Ontem estive até às 2 da manhã a programar uma coisa que eles nem sequer viram para amanhã. Tipo, manda a fazer umas etiquetas para imprimir nos livros. Porque eu sou tão obstinado por produto que eu tive uma ideia e pus mãos na massa e fiz. E aquilo está incrível. A diferença é, eu sou o primeiro a respeitar a cultura da empresa. E isto dá trabalho. Não é? Eu tenho 2 filhos. Sendo... O primeiro pus-nos estive com a família, quando toda a gente estava a dormir, eu peguei no meu computador e disse, ok, agora vou continuar a resolver este problema e só saio daqui quando ele estiver finalizado. E isso é cultura e é transversal. As pessoas têm essa cultura depois. Bom. Luís, uma última pergunta. Se tivesse de deixar uma frase, uma mensagem a alguém para se tornar inesquecível, qual é que seria? Não se apaixonem pelo negócio. Não acho que a paixão agregue qualquer tipo de valor ao negócio. Acho que são 2 coisas diferentes. Acho que não é preciso paixão para construir um negócio. Okay? Nem é preciso um negócio para fazermos algo que temos paixão. E eu acho que para a maior parte das pessoas, porque não sabem separar estas 2 águas, seria muito mais interessante se elas objetivassem que o negócio serve para gerar financeiro, o que não significa não terem prazer daquilo que também estão a fazer e que sejam exigentes com aquilo que estão a fazer, e a área de paixão é um hobby e está tudo certo. Juntar as 2 coisas é uma boa receita para dar asneira. E aí está a desconstrução da frase apaixona-te por aquilo que tu fazes e nunca mais vais trabalhar mais um dia na tua vida. Está a desconstrução dessa frase não sigas esta frase. É diferente essa frase, porque ela tem uma nuance totalmente diferente, que é apaixona-te por aquilo que tu fazes. E eu também acredito nisso. Tu fazes lá a ideia de... sou arquiteto, eu estou a programar e a fazer... O que é que isso tem a ver com a minha área de formação? Eu lá alguma vez imaginava nessa altura que eu iria fazer. Eu apaixonei por muita coisa que eu não fazia ideia que eu ia gostar. Então acho que há aí uma fase do processo. Mas é muito diferente de a minha paixão, a minha área. Sabes porque é que eu deixei de fazer arquitetura? Porque eu nunca vou conseguir fazer arquitetura comercial. Eu gosto demasiado de arquitetura para fazer arquitetura comercial. Okay. Mata-me quando um cliente toma uma péssima decisão para o projeto dele sem ter consciência. E eu não quero fazer, não consigo. É emocionalmente muito mais forte do que eu. E foram decisões pesadas, porque tu adoravas aquilo que fazias. Eu adorava aquilo que fazia, tinha muito jeito naquilo que fazia, tinha muito sucesso. Para a minha idade, surreal o sucesso que eu tive. Mas lá está. Aquilo irritava-me. E irritava-me porque eu estava a ver o erro e a pessoa diz, mas é assim que eu quero. E eu assim, mas não está a perceber isto. Você não está a perceber o que você quer fazer por projeto, você não está a entender. E não estão a entender as pessoas. Muitas vezes é difícil. Temos que entender que, como qualquer profissão, eu fui treinado durante anos para
É como os médicos. Para ter uma capacidade visual, não é? Para saber aquilo que resulta e aquilo que não resulta. E eu compreendo que aquela pessoa... Mas também compreendo e respeito que aquele projeto é daquela pessoa. Eu só não sou a pessoa certa para desenhar esse projeto, é só isso. Tu não vais dizer ao médico, olha, nós precisamos de operar. Não precisa. Não precisa porque há aqui um calcitri que eu vou tomar e isto vai-me fazer aqui a correção. Eu nem para amigos pro bono eu faço um projeto. Não consigo, é demasiado. Eu fiz o projeto da minha casa porque liberdade total para fazer aquilo que me apetecia. E isto significa que a minha paixão não necessariamente tem que ser a minha fonte de rentabilidade. E eu quando separei estas duas águas, perfeito, porque eu tentava sempre, em qualquer hobby que gostava, ver dinheiro. Qualquer hobby que eu gostava, ver retorno. Péssima ideia, péssima estratégia. Gostas de fotografia? Vai tirar fotos e ganha dinheiro a fazer outra coisa qualquer. Luís, obrigado por este momento.